que eu e você muitas vezes precisamos fazer. Vejamos o que aprendemos com essa passagem bíblica. Então, queridos, a primeira coisa que eu aprendo fala assim para o teu irmão, fala assim: você não deve tomar decisão nenhuma e dar resposta nenhuma antes de fazer o levantamento sobre tudo. Há muitas pessoas precipitadas no seu falar. A Bíblia nos ensina que eu e você não devemos ser precipitados no nosso falar, porque se falamos de forma precipitada, sabe o que acontece? Ou você vai responder de forma errada ou equivocada. Eu e você temos que estar atentos com relação a isso. Eu e você temos que investigar, temos que fazer um levantamento sobre tudo. E a primeira coisa que eu entendo aqui, olha o que diz o versículo 11: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali. Depois de quantos dias? 3. O que ele ficou fazendo esses 3 dias? Investigar. Ele ficou descansando, irmãos. É isso que ele ficou fazendo. Quantos aqui já dirigiram cansado? Rendimento é péssimo, não é? Eu nunca dirigi. Eu corro mais ainda. O olho, né, as pálpebras ficam fechando. Tudo aquilo que você faz cansado, você não presta atenção. Está sujeito a muitas perdas e a muitas situações. Quando você está descansado, você rende mais. Eu tirei isso nessa última viagem que nós fizemos para Goiânia. Nós fomos para lá, fui cansadão, dormi mal, acordei 3 horas, dormi 3 horas, acordei cedo, fomos para lá. Eu consegui dirigir no máximo umas 4 horas, depois eu tive que passar o carro para outra pessoa. Mas quando eu voltei, eu falei: não, amanhã nós vamos sair um pouquinho mais tarde. E aí deu para dormir 1 hora a mais, estava mais cansado. Nós dirigimos praticamente 11 horas, Santos. 11 horas direto, sem parar. Nós só viemos parar aqui de Goiânia, só viemos parar em São Paulo, né? Ribeirão Preto. Direto. Por quê? Porque estava descansado. E eu não me sentia cansado. Agora, quando você faz as coisas cansado, o seu rendimento é menor. E às vezes a pessoa, ela quer fazer para terminar logo. Então você pode ter perdas. Nós entendemos aqui, vimos a história. A primeira coisa, que Neemias era uma pessoa apaixonada. E a paixão de Neemias levou ele a se importar com as pessoas, com o acontecimento, e levou ele a uma ação. Ele agindo, Deus foi com ele e ele conseguiu toda a liberação que ele precisava do rei. E agora está falando nesse versículo que ele chegou em Jerusalém, mas ele só foi fazer alguma coisa depois de quantos dias? 3. Pergunta para o seu irmão, fala assim: você tem tirado férias esse ano? Eu tenho tirado férias esse ano. Férias até amanhã só. Amanhã começa. 3 anos que eu não tiro Você férias. tem descansado? Às vezes, nem todo mundo tem condições de tirar férias 30 dias. Nem todo mundo tem condições de tirar férias, mas pelo menos uma semana. Pelo menos alguns dias. Porque senão, querido, chega uma hora a máquina 3 para de anos sem funcionar. férias. Por quê? Porque você está. Então a primeira coisa que Imagina, eu e eu tô você cansado. devemos investigar para sermos edificadores, sabe o que é? As nossas condições físicas, mentais, tudo isso. Você precisa se avaliar. Você precisa entender o seu limite. Porque se você não souber disso, e você tomar atitudes, e você estiver cansado, você está fadado ao fracasso. Diga assim: descansar faz bem. Descansar faz bem. Então a primeira coisa que eu preciso investigar é com relação pessoal. Eu tenho que entender os meus limites. Ele chegou, passou por tudo que ele tinha que passar, mas quando ele chega em Jerusalém, ele descansa. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, aí então ele vai fazer alguma coisa. Agora preste atenção. Uma outra coisa que eu aprendo:
Diga para o teu irmão: não seja precipitado. Não seja precipitado. Nem sempre, eu não estou dizendo que eu e você temos que ser pessoas lentas, devagar, porque tem gente que demora 2 anos para tomar uma decisão. Quando tomou a decisão já acabou. Eu aceito o quê? Aquilo que você me ofereceu, mas já acabou, já tem 2 anos atrás. Então tem gente que é muito lenta no raciocínio, lenta para fazer as coisas, lenta para tomar uma decisão, mas você também não pode ser uma pessoa precipitada. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Se você não tem a resposta no momento, não responda. Se você ainda não avaliou todas as coisas, não responda. Não é? Você tem que pensar. E para isso você não pode ser precipitado. Se a pessoa te fizer uma proposta, o que você tem que fazer? Aguarda um momentinho, eu vou pensar. Me dá um prazo. E depois eu te dou a resposta. Aí a pessoa vai avaliar tudo que foi oferecido, tudo que foi falado. Depois sim, ela vai tomar uma decisão. Então, querido, você ter a chave da investigação é você avaliar tudo isso. É você fazer um levantamento de tudo isso. É você estar pronto para aquilo que Deus tem para você. Mas você precisa exatamente saber todas as coisas. Precisa fazer um levantamento de tudo. Diga assim para o teu irmão: não seja precipitado. Não seja precipitado, irmão. A terceira coisa que eu aprendo: não revelar a outros seu plano. Queridos, quando nós estamos para fazer algo em nossa vida, geralmente vem no nosso coração, na nossa vida, aquela emoção, e aí nós ficamos emocionados e a gente dá com a língua nos dentes. A gente sai falando o que a gente quer fazer, o que a gente quer realizar. A gente sai falando. E eu quero te dizer uma coisa: você tem que tomar muito cuidado. Tem coisas que você não pode revelar. Tem coisas que você só pode revelar depois que tiver tudo certo. Tem uma história que diz aí que entra boi na linha. Diga assim: a inveja é um dos 7 pecados capitais. É um dos 7 pecados capitais. E se a inveja ela não pegasse, se a inveja ela não tivesse o seu poder de ação, primeiro que não seria pecado, e segundo que não estaria entre os 7 pecados capitais. Se Deus diz que a inveja é um dos 7 pecados capitais, é porque a inveja, querido, você tem que tomar cuidado com ela. E a inveja ela pode se manifestar de diversas formas. A inveja pode se manifestar em forma de comparação. Nós já falamos um tempinho atrás um pouquinho aqui sobre invejoso, mas a gente vai falar um pouquinho mais para que você continue identificando. Às vezes, pastor Wagner, a pessoa ela é invejoso e aí alguma forma dela se mostrar a inveja, ela faz uma comparação. Ela sempre vai comparar algo e vai tentar inferiorizar aquilo que você tem. Você tem isso? Mas eu tenho isso. E o meu tem isso, isso e isso. Aí você fala assim: mas quem pediu a sua opinião? Geralmente o invejoso ele faz isso. Por quê? Porque ele quer depreciar aquilo que você tem. Ele quer depreciar aquilo que você é. Ele quer depreciar. Sabe por quê? Porque ele tem inveja. Nem sempre o invejoso é porque tem algo menos do que você. Às vezes a pessoa é invejosa e tem mais do que você, mas ainda assim a inveja é um pecado. E por ser um pecado, ela pega tanto quem está embaixo como quem está em alta. Pecado é pecado, pega qualquer um. Tem gente que pensa que invejoso é só quem não tem. Não, tem gente que tem e é invejosa. A inveja é algo terrível e você tem que tomar muito cuidado. Olha o procedimento de um edificador. Olha só, Neemias era um edificador. E olha só o que ele diz aqui nesses 2 versículos: saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém.
não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esquerdo, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Ele não revelou a ninguém o que ele ia fazer. Fala para o teu irmão, fala assim: você é um grande edificador. Você é um grande edificador. Fala assim, então, ó. Fala, ó, zigue na boca. Não revele nada a ninguém. Meus irmãos, é só você prestar um pouquinho só de atenção. Às vezes a coisa está dando tudo certo. Você abre a boca, já começa a entrar impedimento, dificuldade. Deixa eu ver se aqui antes que ele fez arte. Ó, a Bíblia diz que nós temos que ser prudente como a serpente, simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. E nós temos que tomar muito cuidado. Quem vai edificar alguma coisa, quem vai abrir portas de edificação, e esse ano é o ano, querido, onde você vai edificar vidas, onde você vai trazer as boas novas de Cristo para muitas pessoas. Muitas pessoas vão conhecer o Evangelho através da sua vida. Você vai abrir portas de salvação, de livramento, de bênção para a vida dessas pessoas. Mas eu também quero profetizar sobre a sua vida. Levante a tua chave. Muitas coisas na sua vida também serão edificadas, porque da mesma forma que você leva tempo edificando a vida das outras pessoas, os anjos de Deus estão trabalhando para edificar a sua vida. E eu quero te dizer uma coisa: trabalha muito mais os anjos do Senhor ao meu favor, ao teu favor, do que muitas vezes nós edificando uma vida. Enquanto nós estamos edificando, de repente a gente leva um ano para edificar uma vida. Eu quero te dizer uma coisa: muitas bênçãos, muitas vitórias, muitas graças, muito favor de Deus este ano você vai alcançar. Se você crê, querido, levante a tua chave e tome posse, mas também tome uma posição e saiba que você precisa desta chave, a chave da investigação. Amém? Se você crê, diga amém. Aleluia. Aleluia. Não revele a outros o seu plano. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Queridos, sabe o que é interessante aqui? É que, fala para o teu irmão, fala assim: você tem o costume de acreditar em tudo que se fala? Eu não consigo acreditar em tudo que se fala. Não dá. A chave da investigação, ela tem a ver também com maturidade. É a pessoa deixar do estágio de criança para o estágio de adulto na fé. Tem pessoas que têm uma bênção, mas a primeira coisa que ela ouve, ela acredita. Jesus nos ensinou uma coisa, meus amados: você conhece a árvore pelo quê? Pelo quê? Fruto. Então é por aquilo que você ouve. É por aquilo que você ouve? É por aquilo que você vê, que existe, que é real, que é palpável. Você precisa, querido. A investigação tem a ver com isso. Às vezes você está vendo uma coisa e não está acreditando, e o que você não vê, você acredita. Por quê? Porque não está investigando, porque não está avaliando, não está fazendo levantamento. Nós temos que tomar muito cuidado. A investigação tem a ver com guarda nos ouvidos, tem a ver com guarda na boca, tem a ver com equilíbrio emocional, tem a ver, queridos,
a pessoa ser uma pessoa equilibrada. A pessoa não pode ser nem 8 e nem muito menos 88. A pessoa tem que ser uma pessoa equilibrada. E a investigação vai te levar a isso, a você tomar decisões. Muitas vezes você tem que fazer um julgamento, mas você fazer de que forma? Consciente. Porque você investigou, porque você viu, porque você acompanhou, porque dia a dia, passo a passo, dentro daquilo que você deve fazer e tem que fazer, você sabe todo o procedimento, sabe tudo como acontece. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa que tem, diga assim, maturidade. Maturidade. Aquele que tem a chave da investigação é aquele que tem maturidade. O que Neemias ouviu acerca de Jerusalém, no capítulo 1? Que os muros estavam totalmente destruídos. E o que ele veio fazer agora? Se certificar. Ele veio ver o tamanho dessa destruição, o tamanho da ruína, o tamanho da assolação. Quando você edifica vidas, muitas pessoas vão vir, às vezes, por um problema, às vezes emocional. Elas fazem. Quem aqui já viu pessoas fazendo tempestade em um copo d'água? Faz uma tempestade enorme, aonde? Num copo d'água. Querido, para terminar a tempestade em copo d'água, basta bebê-lo. E aí, preste bem atenção, se você é um líder de célula e você não tem maturidade para o que você vai ouvir, você vem sobrecarregado. Ai meu Deus, está acontecendo. E aí fica apavorado. E aí você perde a noite de sono. E você fica preocupado. E aí quando você vai ver de perto o que é, um causinho resolve. Queridos, nós precisamos ouvir as coisas. Precisamos ter tempo para orar, colocar isso diante do Senhor, pedir ao Senhor uma direção, depois de investigado, tomar uma posição. Se você não tem a resposta no momento, você não deve ser precipitado, você não tem que falar nada. Não, mas eu acho que é assim, você não tem que achar nada. A Bíblia diz que a resposta certa vem da boca do Senhor. Então o nosso aconselhamento, aquilo que nós temos que edificar as pessoas, tem a ver com a palavra de Deus. Você deve aconselhar as pessoas, edificar as pessoas, não de acordo com o que as pessoas querem ouvir, mas com as coisas que as pessoas precisam ouvir. É diferente. Nem sempre aquilo que de repente eu gostaria de ouvir, de fato vai me edificar. Pode massagear o meu ego, mas de repente não vai trazer mudanças. Mas aquilo que eu preciso ouvir, ainda que muitas vezes pareça duro, se eu levar isso a sério, eu quero te dizer uma coisa: pode acontecer mudanças poderosas na minha vida. Mas eu preciso entender e saber sobre isso. Amém? Diga assim: a chave da investigação. A chave da investigação. Você precisa avaliar. Você precisa ver se de fato é o que é. É que nem aquela, às vezes, né? Olha, irmãos, tem um emprego e ele tem tantos benefícios, e a pessoa às vezes vai lá e quando chega lá, porém, isso tem muito na internet. E geralmente o pessoal toma um prejuízo, né? Sempre aparece lá alguma coisa que você sabe que custa 5.000, aparece por 1.000. Só que você tem que levar esse dinheiro em algum lugar em espécie. Aí quando você vai procurar isso, meu irmão, é uma boqueta, está te colocando uma enrascada, e você achando que está levando vantagem. Ó, eu vou comprar aquilo que custa 5 por 1.000. Não investigou, né? Ou senão, aquelas coisas, olha, tem um emprego que você vai ganhar, o seu salário é de 10, 15 mil reais, porém, você tem que preencher
uma ficha e trazer R$2.500. Ué, você não está precisando de dinheiro e o cara está te pedindo dinheiro? E as pessoas acreditam e perdem dinheiro. Por que perdem dinheiro? Porque não investigaram, porque não sondou, porque não fez um levantamento, porque simplesmente, que nem diz a história, entrou de gaiato no navio, não sabe nem para onde está indo, mas entrou. Queridos, eu e você, faz assim, ó. Diga assim, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Queridos, Salomão foi sábio, mas não foi mais sábio que Jesus. Por isso nós não temos a mente de Salomão. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então eu e você temos que aprender a fazer o quê? A investigação de tudo. Se realmente é, se não é, antes de brigar. Eu ouvi falar isso, já sai quebrando o pau. Pessoas desequilibradas que acreditam em tudo que ouve. Você não pode ser assim. Você ouviu alguma coisa? Se segura emocionalmente. E depois você investiga, procura saber se de fato é. E aí depois você toma uma atitude, entra, faz. Agora você não pode fazer por fazer. Diga assim, não faça nada cansado nem de cabeça quente. Faça nada cansado e nem de cabeça quente. Porque se você fizer isso, você vai se dar Mal. Quarta coisa que eu aprendo: fazer a investigação à noite. Agora que Quando que ele foi fazer todo? Quando ele foi fazer? Se você prestar bem atenção, 2 vezes ele vai falar: saí de noite com alguns dos meus amigos. Versículo 13: de noite saí pela porta do vale. E outros versículos também vão falar acerca da noite. Na minha Bíblia está essa pergunta. Sabe o que é isso? Porque ele foi fazer de noite. É as pessoas que muitas vezes são levadas, as pessoas são conduzidas. Já viram aquela história? Maria vai com as outras? Você já reparou? Preste bem atenção. Por que essas lojas, tem lojas que agora em janeiro tudo fica mais barato, não é assim? E aí eles induzem, através da propaganda, isso é marketing, para que haja naquele lugar uma grande multidão. É só aquele dia, e aí vai todo mundo. Porque você fica empolgado, você não sabe muitas vezes nem o que você precisa, e compra além da compra. Você tinha ideia de comprar uma única coisa, mas você viu o outro pegando, está desesperado, você entra também no desespero. Parece que acende no automático. A pessoa ganhou 5 espremedores de laranja no aniversário de casamento. Aí ela entra na loja, o pastor Wagner é capaz de comprar mais 3, porque de repente pode quebrar os 5 que tem em casa. Só que ela compra de marca diferente. As pessoas são induzidas. Você não pode ser uma pessoa que é induzida. Você é uma pessoa que deve caminhar com as próprias pernas. Você é uma pessoa que tem que ter entendimento e muito claro acerca daquilo que você quer fazer. Tem pessoas que são conduzidas só pela emoção e pelo sentimento, outras são só pela razão, mas eu e você somos conduzidos pelo nosso amigo que se chama, levante a tua mão e diga assim, Espírito Santo. Espírito Santo. Então quando você vai na calmaria, você deve agir na... Você já reparou que toda loja que você entra, toda loja, eles são doidos para que você entre. E parece que eles estão quase trancando a porta e jogando a chave fora para que você não saia. E eles falam assim, ó, mas é só hoje.
A promoção é agora. O juro só vai até daqui a 10 minutos. Se passar em 10 minutos, o preço vai mudar. Ou eu abaixo isso, mas se você não sair da loja, eu estou falando de compra, eu estou falando de loja, mas isso também serve, queridos. Preste atenção. Para a sua família. Pergunta para o teu irmão, fala assim, ó, o que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? Tem um tema A vida com propósito. no livro A Vida com Propósito que diz sobre isso. O que dirige a sua vida? E é interessante que nós temos que ter, eu e você como cristãos, as nossas emoções têm que ter passado pelo sangue de Jesus. Os nossos sentimentos têm que ter passado pelo sangue de Jesus. A nossa razão tem que ter passado pelo sangue de Jesus. A nossa vida tem que ter passado pelo sangue de Jesus. Obrigado, irmão. Para que eu e você possamos agir de forma coerente, com calma. É isso que Deus está falando conosco nessa noite, sobre a chave da investigação. Sermos pessoas serenas. Vamos dar um passo de cada vez, mas cada passo que nós vamos dar é um passo certo, na direção certa, e fazer o que é certo, para não voltar atrás. Você, como um líder de célula, você que é um edificador, você vai se tornar um líder de célula. E você vai edificar vidas. E as vidas que você vai edificar não é apenas aquilo que você fala. Porque falar em uma quarta-feira, você pode se preparar e falar bem uma quarta-feira. Mas as pessoas não apenas vão ouvir o que você fala, as pessoas também vão querer ver esse comportamento em você. E quando as pessoas começarem a entender que aquilo que você fala é coerente com aquilo que você vive, as pessoas vão passar a ter confiança e dar crédito ao que você faz. Em todas as áreas da sua vida, você deve ser uma pessoa equilibrada. Uma das coisas que o Espírito Santo nos dá, o fruto do Espírito, se chama temperança. Temperança é domínio próprio. É a pessoa que consegue, mesmo vivendo toda e qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim, consegue sobressair, consegue passar por ela, consegue estar sempre no nível mais alto. Fique sobre os teus pés nessa hora.